Muito bem, meus amigos, muito boa noite a todos vocês. Estamos iniciando mais uma live do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, 7 de abril de 2020, são 20 horas em ponto em São Paulo. Nós aqui estamos, eu e Mário Corona, para fazermos mais este evangelho. Então, sejam todos muito bem-vindos. Bruno, Leon, Cris, Rafael, Gigi, Vera Sargenti, Silvana, Colombara, Luiz Valentim, Lúcia Boba, Elka, Capão, Daiane chegou cedo hoje, olha só, hein? Boa noite, Daiane. Muito bem, Reinaldo Pasqualini, Thelma Moraes, Patrícia César. Muito bom, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. Marissônia Cuca, Francisco Luiz e Dona Alda, Maria Tereza Prodomo, sejam todos muito bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior. Muito boa noite a todos vocês. Irene Costa, boa noite. Maria Inês Mota, boa noite. Ótimo. Estamos aqui para mais uma live, né? Hoje Mário vai falar para nós do Além da Morte. Olha lá, hein? Impressionante. Já vamos começar a conhecer o Além da Morte, hein, Mário? A gente já está conhecendo aqui. Muito bem, Verinha, boa noite. Juliana Luz, tudo bem? Ô, Juliana estava no grupo de estudos ontem, mas eu só vi depois, ela nem falou uma boa noite para mim na hora do curso, só lá no fim que eu fui ver que ela estava presente. Ana Paula, boa noite. Cláudio Mir Laza, boa noite. Mari Del Pilar, Fernanda Alves, sejam todos vocês muito bem-vindos para a gente dar início à nossa live de hoje do Núcleo Espírita Plano Maior, com o nosso querido Mário Corona, vai fazer a palestra para nós hoje, e nós vamos iniciando. Mas mesmo no YouTube você pode ir falar boa noite, né, Juliana? Coloca no chat lá, fala um boa noite. Aí eu sei que você está lá comigo. Marina Monteiro, Cláudia Carreira, muito bem, equipe do Reinaldo. O Reinaldo vem com uma equipe de 10, ó. Muito bem. Tá dando uma oportunidade para o pessoal aprender, olha que coisa maravilhosa. Seu Plácido, muito boa noite. Ele não apareceu aqui no chat, ela está lá em cima. Plácido Puertas Gutierrez, boa noite, seu Plácido. Seja bem-vinda. Fernanda Mendes, Pedro Mendes, Joyce, muito bem, Joyce. Seja bem-vinda. Mário Mateis, muito bom. Então vamos lá, pessoal. Não esqueça de deixar os seus lives para nós. Vamos fazer a nossa prece para iniciar a nossa live e a gente pode começar a ouvir a palestra do Mário. Ana Paula, boa noite. Dona Vera Domingues, boa noite. Sejam bem-vindas. Edna Horta. Então vamos lá. A nossa prece de hoje, colocar o amor na vida. Olha que legal. Mestre Jesus, preciso colocar o amor na minha vida. Venho recebendo os reflexos de uma vida de pouco ou sem amor. Compreendo que se trato bem a alguém, retorna-me bom tratamento. Se lhes dou o desprezo, a inveja, o orgulho ou a violência, recebo-os de volta. Como sou carente de afeto, de atenção, de otimismo, tenho que doar isso aos outros. Amando-os, sou amado. Para amá-los, devo considerá-los como os meus irmãos e filhos teus. Enxergar, Mestre Jesus, tua presença neles a tal ponto que quando estiver na presença deles, eu me sinta na tua presença, Mestre Jesus.
Quando os ajudar, não veja nisso um favor. O amor que vem de ti, Mestre Jesus, é o único que me abre os horizontes da vida e melhora o meu relacionamento com os outros, pois me traz segurança e alegria. Por isso peço-te que me mandes as energias do teu amor, Mestre Jesus, que, devassando o meu ser, faz-me feliz e realizado. Mestre Jesus, nós te pedimos, nós te imploramos, permita que o teu amor invada todos os nossos corações. Permita que o teu amor invada todas as nossas vidas. Que possamos, Mestre Jesus, estarmos preparados para receber essas bênçãos. Que essas bênçãos recaiam sobre cada um de nós, abrindo os nossos corações ao nosso próximo, abrindo a nossa mente a todos aqueles que nos cercam, para que nessa doação de amor, Mestre Jesus, nós possamos criar um vínculo contigo e um vínculo maior entre todos os amigos e ti, Mestre Jesus. Nós estamos nesta terra a evoluir e somente o teu amor fará com que todos nós possamos nos unir, nos evoluir e aprender que somente amando ao nosso próximo, como tu nos amaste, é que nós conseguiremos ultrapassar todas as barreiras e atingirmos, ao final desta encarnação, a tua seara bendita de amor e de trabalho. Proteja-nos, Mestre Jesus, e ensina-nos a amar a todos aqueles que nos cercam. Que Deus Pai possa nos abençoar, que Deus Pai possa nos iluminar ao nosso querido Mário, que nos fará palestra da noite. Seja bem-vindo, Mário. Eu fico aqui na retaguarda. Se precisar, é só pedir socorro. E eu vou deixar você sozinho para fazer a palestra aí. Obrigado, Clóvis. Muito boa noite a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs. É interessante que durante a prece de abertura do Clóvis, eu aqui com os olhos fechados, me veio a imagem de Eurípides Barçanufo e seu sobrinho, que nós tivemos a alegria de conhecer, o Dr. Rezende, que já retornou ao plano espiritual em dezembro de 2019. E é interessante que eu me lembrei que o Rezende, nós frequentamos durante muitos anos a casa que ele presidia lá em Ibiúna, né? Os filhos hoje dão continuidade ao trabalho, e ele dizia nos seus contos de causos, né, antes das palestras, dos palestrantes, tudo, que ele não tinha medo de morrer, mas que ele tinha o medo da reencarnação, não o medo, mas o receio da reencarnação, porque teria que recomeçar tudo de novo. E acho que por isso que ele acabou vindo no meu pensamento, por conta dessa lembrança que eu tive dele. Mas, pois é, o nosso tema hoje é além da morte. O que nos espera além da morte? Em primeiro lugar, como nós entendemos o que é a morte? O Espiritismo nos ensina que a morte é simplesmente uma transformação, ela não é o ponto final. A morte é um momento, é um trecho de uma longa caminhada do espírito, né? Essa caminhada que é infinita. E no texto que o Clóvis nos passou, com o tema do além da morte, uma psicografia do Divaldo, do espírito de Otília Gonçalves, ele inicia dizendo assim: cumprida mais uma jornada na Terra, seguem os espíritos para a pátria espiritual, conduzindo a bagagem dos feitos acumulados em suas existências físicas. Portanto, em suas existências físicas, não numa existência. Então, ao longo do tempo, o espírito
na sua existência, nas suas diversas encarnações, vem acumulando vícios e virtudes. E isso não se perde, ele carrega consigo ao longo de todo o seu trajeto espiritual. Aportam no plano espiritual nem anjos e nem demônios. São homens, almas em aprendizagem despojadas da carne. São os mesmos homens que eram almas ou que eram antes da morte. Portanto, não há transformação na sua condição de como espírito, na sua condição de bagagem adquirida. Não. O que existe é uma transformação, vamos chamar de física. Deixa de ser corpo físico e continua a sua caminhada como espírito. A desencarnação não lhes modifica hábitos nem costumes, não lhes outorga títulos nem conquistas, não lhes retira méritos nem realizações. Cada um se apresenta após a morte como sempre viveu. E ele diz aqui assim: não ocorre nenhum milagre de transformação para aqueles que atingem o grande porto, ou seja, para aqueles que aportam no plano espiritual depois da sua vivência física. Portanto, a morte é uma passagem, é uma transformação do nosso corpo físico na continuação do espírito no seu caminho evolutivo, porém em outra dimensão. Leon Denis, e não há como não falar de Leon Denis quando se fala em Além da Morte, porque logo vem à mente o seu livro, como dizia um grande amigo meu, um best-seller, que chama-se Depois da Morte. E na introdução desse livro, o Leon Denis ele coloca sobre as ruínas das grandes cidades e dos grandes impérios que existiram e que essas ruínas se reergueram de alguma outra forma. Locais que eram verdadeiros, ele coloca formigueiros de pessoas, hoje são desertos. E ele coloca assim, num determinado momento, ele diz: em sua carreira, para onde vai, pois, o homem? Para o nada ou para uma luz desconhecida? A natureza risonha, eterna, moldura as tristes ruínas dos impérios com os seus esplendores. Moldura quer dizer refaz, reconstrói. A própria natureza refaz isso. Nela, na natureza, nada morre senão para renascer, portanto se transforma. Leis profundas, uma ordem imutável, presidem às suas evoluções. Leis profundas, uma ordem imutável, preside, ou presidem às suas evoluções. Quem é o criador dessa lei? Quem é esse presidente imutável? Só pode ser Deus, nosso Criador. Só o homem, com suas obras, terá por destino o nada? Não é possível isso, né? O homem ter por destino o nada, se ele foi criado por alguém que criou uma lei imutável, ou por um espírito, não alguém, por um espírito que criou uma lei imutável e que é um ser onipresente, onipotente e absolutamente imutável. Aliás, me fez lembrar aqui esse texto, um livro também de Leon Denis, que chama-se O Grande Enigma. Ótimo livro. Se tiverem a oportunidade de ler, leiam. Que, aliás, Leon Denis é sempre bom de se ler. É sempre muito bom de se ler. E eu lendo esse texto do Além da Morte, preparando aqui para conversar com vocês, me veio na lembrança o que o Simonetti, o saudoso Simonetti, escrevia. Eu até coloco esse texto em algumas de mensagens para aqueles que, ou no nosso grupo mesmo, eu já coloquei, no nosso grupo da casa, né, no Plano Maior, eu já coloquei essa mensagem para aqueles que perderam seus entes queridos, perderam força de expressão nossa. Porque eu entendo que é uma mensagem que conforta. Apesar de existir uma certa distância entre a dor da perda, né, momentânea, e o conforto, porque ele vem ao longo do tempo. Alguns com um pouco menos de tempo, alguns com um pouco mais de tempo. Mas, de qualquer forma, é uma mensagem que conforta, que é aquela analogia que ele faz de um veleiro se distanciando de uma praia, né? E que chega num determinado ponto lá no infinito do mar, em que ele se torna realmente um ponto e de repente desaparece e some.
Só que quem está do lado oposto ao nosso não vê esse veleiro partindo, mas sim chegando. E é assim que Simonetti procura colocar, através desse texto, o que é a morte. A morte é o desprendimento do espírito daqui da Terra, onde esse veleiro está partindo e chegando num limite, e a partir desse limite, os seus entes queridos no plano espiritual estão ali de braços abertos para recebê-lo. Portanto, por mais que a gente tenha receio, por mais que a gente tenha preocupações, por mais que a gente tenha até mesmo medo da morte, nós, dentro do atual estágio que nos encontramos, dentro do conhecimento que estamos adquirindo através do estudo dessa doutrina maravilhosa, consoladora, confortadora, nós não podemos ter o medo, nós temos que ter a consciência de que, como espíritos, continuamos a nossa jornada numa outra dimensão, mas que precisamos, aqui na Terra, encarnados, desenvolver, sim, a nossa melhor qualidade, para que possamos ter, no momento dessa transição, uma transição tranquila, e ao despertar lá, nos despertarmos sabedores de que, como espíritos agora, estamos numa outra condição. Existem diversos tipos, vamos chamar de mortes, né? Nós estamos usando essa expressão, mortes violentas, mortes por doença degenerativa, mortes de repente, como a gente fala, por infartos. E quando eu pensei em citar essas condições de morte do corpo físico, logo me veio uma passagem do livro Paulo e Estevão, em que Paulo sofre, sim, uma morte violenta. E muitas vezes os espíritos que sofrem mortes violentas, eles despertam no plano espiritual absolutamente atordoados. Mas não é o caso de Paulo, porque o seu quilate moral era absolutamente intocável, impecável, né? E ele foi acolhido por Estevão, foi acolhido por Abigail, foi acolhido pelo próprio Jesus no plano espiritual após ser decapitado. Então, a morte violenta, que nós entendemos como violenta, no caso de Paulo, não teve nenhum efeito de atordoamento a esse espírito de grande envergadura. Aqui na mensagem do Divaldo, ele continua dizendo o seguinte: os seres mais infelizes e voltados ao mal não são esquecidos ou abandonados pelo auxílio divino. Não. Em toda parte, sem cessar, amigos espirituais amparam todos os seus irmãos, refletindo a paternal providência divina. Morrer, longe de ser descansar nas mansões celestes, interessante isso, ou expurgar em remissão nas zonas inferiores, é pura e simplesmente recomeçar a viver. A morte a todos aguarda. Preparar-se para tal acontecimento é tarefa inadiável. Apenas as almas esclarecidas e experimentadas na batalha redentora serão capazes de transpor a barreira do túmulo e caminhar em liberdade. Foi o que eu falei agora há pouco de Paulo. Apesar da sua morte violenta, a sua condição de alma esclarecida, a sua condição de alma experimentada na batalha, e todos nós conhecemos a grande batalha que Paulo teve como espírito encarnado, na condição de Paulo, inicialmente Saulo, mas posteriormente e efetivamente como Paulo, na divulgação do cristianismo. Para mim é o maior divulgador do cristianismo. Mas sabemos da sua condição moral. Então ele sim fez a sua travessia, como eu disse, sendo recebido com louros, sendo recebido com aves, ave Cristo, pelo próprio Cristo no plano espiritual. Nós devemos nos preparar, sim, para desencarnarmos. Devemos nos preparar, e todos os dias. E de que forma? Procurando nos tornarmos melhor a cada dia. Sabemos que isso não é tarefa fácil, pois vivemos na Terra, vivemos num plano material em que ainda
estamos sujeitos a assédios materiais, assédios mesmo espirituais, mas, no entanto, o nosso preparo deve ser intenso e persistente, no sentido de buscarmos ser melhores a cada dia, pois temos que ter a consciência, e temos essa consciência, de que várias oportunidades nos serão dadas. Como nós lemos agora mesmo nessa mensagem do Divaldo, de que mesmo aqueles espíritos que possam estar na condição ainda de malévola, vamos dizer assim, eles são amparados. Sempre existem os emissários de Deus ali para nos auxiliar, para auxiliar aqueles que necessitam. Mas temos que fazer a nossa parte para que possamos ter, no decorrer da nossa jornada, condições de que, quando chegar aquele nosso momento, que nós sabemos que vai existir, da passagem, possamos passar com tranquilidade, possamos passar com paz interior e, ao despertar do outro lado, também estarmos tranquilos e cientes de que ainda temos muito o que conduzir na nossa vida, na nossa jornada. A reencarnação é uma bendita oportunidade de evolução. A cada dia que dispomos da carne, é nova chance de recomeço. Na contabilidade divina, a soma das ações nobres anula a coletânea equivalente de atos indignos. Portanto, é o que eu falei, nós nos preparando para o desencarne a todos os dias, ou todos os dias, fazendo o melhor que podemos pelo próximo, exercendo a lei de amor e caridade, nós estaremos na contabilidade divina, estaremos recebendo créditos que certamente vão anular alguns atos indignos que nós cometemos. Não é? E isso nós temos que ter consciência, e é nessa consciência, e é nesse ensinamento que nós devemos galgar a nossa jornada, sabedores de que teremos sim uma condição muito melhor na medida em que vamos evoluindo nas nossas ações, no nosso comportamento, no nosso pensamento, buscando manter, apesar dos assédios espirituais, manter o nosso pensamento elevado. Outro dia nós falamos aí sobre ansiedade e tudo, e a ansiedade é um sentimento de insegurança do espírito, e às vezes de insegurança consigo mesmo. E isso abre brechas para que os nossos irmãozinhos espirituais, como dizia esse meu amigo, os espíritos nos conhecem sobejamente. Então, se nós abrimos um canal, eles vêm, comparecem, e se nós mantivermos esse canal aberto, eles estarão ali. Então, que mantenhamos nosso canal aberto, mas um canal em frequência elevada. Né? Jesus, aliás, nos disse: amai ao próximo como a si mesmo. E é essa condição que nós devemos levar conosco, na medida em que vamos caminhando na nossa jornada terrena, para que possamos ir nos preparando para o dia da passagem. É inevitável isso. Victor Hugo, o grande poeta francês, talvez o maior que os franceses reconheçam, apesar de o espiritismo ter nascido na França, e nós sabemos que os franceses pouco ou nada dão de importância a essa doutrina, Victor Hugo dizia assim: quando estiver no túmulo, poderei dizer, como tantos outros, terminei minha jornada e não terminei minha vida. Minha jornada recomeçará no outro dia de manhã. O túmulo não é um labirinto sem saída. É uma avenida que se fecha no crepúsculo, na escuridão, e volta a se abrir na aurora, na claridade. Victor Hugo já tinha essa noção, já tinha esse sentimento como o espírito da imortalidade do espírito e das diversas reencarnações. No final da mensagem nós temos assim: quando o véu da morte fechar os nossos olhos nesta existência, continuaremos vivendo em outro plano e em condições diversas. Esclarecemos, no entanto, imbuídos dos mesmos no entanto, imbuídos dos mesmos defeitos e das mesmas qualidades que nos movimentavam antes do transe da morte. A adaptação a essa nova realidade dependerá da forma como nos tivermos preparado para ela. Semeamos a partir de hoje
a colheita de venturas ou de desdita do amanhã. Eu ouvi várias vezes a seguinte frase: quer saber como será a sua próxima encarnação? Veja o que você está fazendo da sua atual encarnação. Então isso não adianta, a doutrina espírita ela nos cutuca a consciência. Ela nos traz a reflexões profundas com relação ao nosso comportamento. Portanto, não é fácil, não. Não é fácil seguir a doutrina espírita, mas uma vez que abraçamos ela como doutrina de ensinamento, como a doutrina do Cristo, nós devemos sim buscar o melhor de nós no sentido de poder caminharmos no ensinamento de Jesus, no ensinamento que a doutrina nos traz de estarmos a cada dia melhorando. Porque nós sabemos que nós não retroagimos, mas também não queremos estacionar. Devemos que evoluir sempre, estarmos em constante evolução. A vida é única em espírito. As reencarnações são múltiplas. O bem morrer depende do bem viver. Foram frases que eu fui aqui anotando na medida em que eu fui pensando e refletindo no como a gente poderia abordar esse tema. E nós devemos sim nos preparar com o bem viver, porque na realidade isso é um fato, né? E isso é uma providência divina, isso faz parte da justiça e do amor de Deus por nós. Nós não sabemos quando e como acontecerá a nossa passagem. Então, cumpre a nós fazer aquilo que nos deve. Melhorar a nossa conduta, prepararmos, termos o bem viver para podermos bem morrer. O bem viver é segundo as leis que estão ali, que Jesus nos ensinou de amor e de caridade. Somos espíritos imortais. Somos, sim, a matriz do universo criada por nosso Pai Celestial. No século XIX, acho que foi 19, 1800, Victor Hugo ele arrastou no seu velório, quer dizer, muitas pessoas, milhões de pessoas acompanharam o cortejo de Victor Hugo. Ele sempre foi um lutador de causas sociais, sempre defendeu oprimidos. Existe um livro, eu não me lembro agora o título, mas eu vou pesquisar e depois eu passo no grupo, eu passo para o Clóvis divulgar para vocês, que é uma psicografia de Divaldo também e é editado por Victor Hugo. É muito lindo esse livro. E de Victor Hugo foi, sim, um defensor dos oprimidos, foi um defensor do ensino, da educação, e vários textos que foram publicados pela sua própria vontade após o seu desencarne. E um deles, ele é longo, mas não é longo, e eu gostaria de concluir essa nossa conversa de hoje lendo, porque ele é belíssimo, do ponto de vista de entendimento da morte, do ponto de vista de reencarnação, do ponto de vista das oportunidades diversas que nos é dada, no sentido de como espírito imortais que somos, progredirmos sempre. E ele diz assim: a morte não é o fim de tudo. Ela não é senão o fim de uma coisa e o começo de outra. Na morte, o homem acaba e a alma começa. Que digam esses que atravessam a hora fúnebre, a última alegria, a primeira do luto. Digam se não é verdade que ainda há ali alguém e que não acabou tudo. Eu sou uma alma. Bem sinto que o que darei ao túmulo não é o meu eu, o meu ser. O que constitui o meu eu irá além, que é o espírito imortal. O homem é um prisioneiro. O prisioneiro escala penosamente os muros da sua masmorra, coloca o pé em todas as saliências e sobe até o respiradouro. Portanto, aqui ele deixa claro que o homem encarnado é o espírito prisioneiro no corpo de carne e que escala penosos muros de sua masmorra, desafios
imensos na sua jornada e necessários. Coloca o pé em todas as saliências, vai em degraus evolutivos e sobe até o respiradouro e chega ali, liberta o seu espírito do corpo carnal no plano espiritual. Aí olha, distingue ao longe a campina, aspira o ar livre e vê a luz. Assim é o homem. O prisioneiro não duvida que encontrará a claridade do dia, a liberdade. Como pode o homem duvidar se vai encontrar a eternidade à sua saída? Ou seja, o espírito se desprendendo. Como pode nós, encarnados, com todo o conhecimento que temos hoje, e Vitor Hugo já dizia isso naquela ocasião, não podemos acreditar que teremos uma liberdade e uma continuidade de vida. A vida do espírito é única, as encarnações é que são múltiplas. A alma tem sede do absoluto, e o absoluto não é deste mundo. É por demais pesado para esta terra. O mundo luminoso é o mundo invisível. O mundo do luminoso é o que não vemos. Os nossos olhos carnais só veem à noite. Temos que abrir os olhos da alma, enxergar a luz que nos aguarda. Na morte, o homem fica sendo imortal. A vida é o poder que tem o corpo de manter a alma sobre a terra, pelo peso que faz nela. A morte é uma continuação. Para além das sombras, estende-se o brilho da eternidade. As almas passam de uma esfera para outra, tornam-se cada vez mais luz. Olha a evolução do espírito. Aproximam-se cada vez mais e mais de Deus. O ponto de reunião é no infinito. Aquele que dorme e desperta e vê que é homem. Aquele que é vivo e morre, desperta e vê que é espírito. Acho que eu não poderia ter encerrado minha conversa com vocês melhor do que ler esse trecho, porque quando eu li esse trecho de Vitor Hugo, eu fiquei realmente em êxtase, sem exagero em êxtase, porque ele trouxe para o meu espírito, e espero que tenha trazido para vocês nessa minha leitura, uma paz incrível por todos esses momentos que nós estamos vivendo, por todas essas dificuldades ou desafios que fazem parte da nossa caminhada evolutiva. Enfim, por todas essas angústias que vivemos por parentes, por conhecidos, amigos que possam estar atravessando problemas de saúde com o próprio Covid. Trouxe paz de espírito, porque traz no bojo, na essência da sua mensagem, a certeza de que chegaremos à luz. E isso só depende de nós. Agradeço mais uma vez a vocês pela paciência no me ouvir e que possamos, sim, nos preparar a cada dia para o dia que chegará do nosso retorno à pátria espiritual. E o preparo é esse, lutarmos incessantemente para que possamos ter a condição de despertar lá, na nossa verdadeira pátria, em condições muito melhores. Mas muito melhores mesmo do que quando aqui chegamos para cumprirmos a nossa chegada, melhor dizendo, para cumprirmos a nossa jornada e a nossa caminhada evolutiva. Jesus abençoe a todos vocês e que Deus continue iluminando o nosso caminho e continuemos na nossa preparação para o dia do nosso retorno à pátria espiritual. Jesus abençoe a todos. Muito obrigado, Mário. Linda palestra, boas palavras. E vamos agora às nossas vibrações que faremos com muito amor, com muito carinho. Como sempre, peço a vocês que doem as suas energias na mão do nosso Mestre Jesus, para que ele as receba e as distribua, inicialmente pela paz mundial, que os dirigentes das nações encontrem através do diálogo das negociações da paz para todos os povos em lutas, em disputas. Vibremos também por todos os refugiados de guerra, ou das guerras civis, ou de guerras entre países.
que eles possam também encontrar um país, um local onde eles possam se acomodar, que possa lhes dar a guarida necessária para eles seguirem as suas reencarnações. Vamos vibrar pelo nosso querido Brasil, que os nossos governantes possam entender que há necessidade de um consenso, há necessidade de paz para que o país possa voltar a crescer, para que possa ser saúde para todos os habitantes, educação para todos aqueles que querem aprender e principalmente alimentação para todos. Vamos vibrar por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros, enfim, onde haja um leito de dor, Mestre Jesus, principalmente os leitos de Covid, que as tuas correntes médicas possam ali estar presentes, dando socorro, ajudando, recuperando e permitindo que todos esses irmãos retornem aos seus lares. Vamos vibrar também por todos aqueles que têm desencarnado diariamente nesse nosso Brasil. Estamos chegando a 4.200 pessoas desencarnadas por dia no Brasil. Que esses irmãos possam ser resgatadas pelas correntes do Mestre Jesus, pelas caravanas socorristas, possam ser levados aos hospitais, às casas de saúde do espaço, para serem tratados, para serem cuidados. Nós vamos vibrar também, queridos irmãos, por todos aqueles que se encontram detentos, que eles possam se arrepender dos seus males praticados, eles possam pedir perdão pelos males praticados, para resgatar a si próprios e seguirem um novo caminho, uma seara bendita do Mestre Jesus. Nós vamos vibrar também com muito amor e com muito carinho por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Que as suas caravanas socorristas, Mestre Jesus, possam estar presentes em todos esses locais, resgatando e ajudando a todos aqueles que honestos e sinceramente se arrependeram dos seus males praticados. Nós vamos lembrar também, Mestre Jesus, todos aqueles que se encontram ligados aos vícios, quer seja de droga, de álcool, de cigarro ou de sexo, ou quaisquer outros vícios que possam existir, Mestre Jesus. Que a tua presença, que a tua paz, o teu amor ali se faça presente, que o seu evangelho seja a bússola direcional para todos esses irmãos. Vamos lembrar por todos aqueles também que se encontram nas creches, nos orfanatos, nos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Que a tua palavra, Mestre Jesus, que a tua luz seja o guia para levar esses irmãos a crescerem, a evoluírem, a praticarem o amor ao próximo. Nós vamos vibrar também pela paz entre todas as religiões. Nós vamos vibrar por todos os lares em desarmonia, Mestre Jesus. Cada um desses lares receba as tuas bênçãos de paz, de amor e de carinho. Vamos vibrar por todas as equipes médicas, os intensivistas, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem que estão lidando diretamente com a Covid. Que eles recebam a proteção do mundo espiritual para não pegarem a doença, para poderem seguir na sua tarefa. Nós vamos vibrar também por todas as pessoas e crianças desaparecidas. Que os grupos de resgate possam ser intuídos e orientados no caminho a encontrar essas pessoas, essas crianças, resgatando-os e trazendo-os a seus familiares. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos. Vibremos por todos os nossos desafetos desta encarnação ou de encarnações passadas. Que os amigos do mundo espiritual levem o nosso pedido honesto e sincero de perdão a cada um desses irmãos que são nossos desafetos desta encarnação e de encarnações passadas. Que eles possam entender da nossa intenção e da nossa boa vontade e nos reformarmos intimamente e nos melhorarmos para podermos seguir juntos no crescimento do mundo espiritual. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, pelos nossos lares. Que a tua luz branca possa penetrar em todos os cômodos do nosso lar, esterilizando e limpando, retirando miasmas, fluidos deletérios que serão incinerados
no fogo Kundalini. Que os irmãozinhos que aqui se encontram com intenções de desarmonizar o ambiente sejam encaminhados à tua seara bendita de amor e de trabalho, Mestre Jesus. Vamos vibrar finalmente por nós mesmos. Que os teus fluidos maravilhosos recaiam sobre cada um de nós, em forma de cristais azuis e branco, limpando, esterilizando a cada um de nós, trazendo a paz, a alegria, fortalecimento espiritual, para que possamos seguir nesta nossa jornada. Vamos agora pedir às correntes médicas do espaço que fluidifiquem essas águas sobre as nossas mesas, trazendo os fluidos necessários para as curas dos nossos males físicos e espirituais. Que possamos, Mestre Jesus, nos recuperar com essa fluidoterapia e possamos seguir em frente. Vamos vibrar agora pelos nossos grupos de vibrações. Aqueles irmãos que se encontram com Alzheimer, que se encontram com AVC, ou que se encontram com Parkinson. Todos eles recebam dos terapeutas do mundo espiritual o tratamento necessário para a sua recuperação, para o seu equilíbrio. Que os seus cuidadores possam receber forças e incentivo para continuar a cuidar desses irmãos. Nós vamos vibrar, querido Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram com câncer. Que esses irmãos possam receber dos oncologistas o tratamento necessário para a sua cura. Que o menor de efeitos secundários possa entrar no organismo de cada um desses irmãos com câncer. Que eles possam ser curados, os efeitos serem dos tratamentos o menor possível e que eles se recuperem. Nós vamos vibrar pelos casos de ortopedia, que os ortopedistas ajudem a cada um desses irmãos, que eles possam receber as cartilagens necessárias para recompor as suas vértebras da coluna vertebral ou as suas articulações em todo o seu corpo físico. Que essas cartilagens possam recuperá-los e permitir que eles sigam em frente. Vamos vibrar pelos casos de depressão e casos emocionais. Querido Mestre Jesus, que esses irmãos possam receber muito tratamento dos terapeutas do mundo espiritual. Ajuda dos franciscanos, ajuda dos samaritanos, para se recuperarem e seguir em frente na sua jornada. Vamos vibrar pelos casos de saúde e diabetes. Que as correntes médicas possam ajudar a todos esses irmãos, recuperando-os, ajudando-os a que eles se sintam cada dia mais fortes, mais recuperados, mais energizados. Vamos vibrar também pelos casos de Covid, todos os casos de Covid da nossa lista, e aqueles que nos lembramos agora que não estão na lista, aqueles que estão na nossa lista, no nosso chat de hoje. Todos esses irmãos recebam as bênçãos de Jesus, o tratamento necessário, de equilíbrio e de harmonia, para que todos eles possam se recuperar, que os pneumologistas do espaço possam ajudá-los, reduzir os seus coágulos pulmonares, que seus pulmões possam se fortalecer, que eles possam ser estubados e poder se recuperar. Vamos vibrar os casos de suicidas. Que as caravanas socorristas e Mestre Jesus possam resgatar aqueles irmãos dos vales dos suicidas que se arrependeram dos males praticados a si próprios e que eles possam ser encaminhados à seara bendita do Mestre Jesus. Vibremos pelos desencarnados, que os desencarnados possam ser também resgatados do umbral do Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Todos eles sigam em paz no caminho de Jesus. Vamos vibrar também agora, queridos irmãos, por todos aqueles que sofrem na terra. Que as bênçãos do Mestre Jesus
ajude-os, conforte-os e permita que eles se sintam mais equilibrados. Te agradecemos, Mestre Jesus, por essa oportunidade de podermos estar aqui presentes com todos esses irmãos que aqui nos acompanham, nos abraçando virtualmente e que possamos continuar nesta jornada, Mestre Jesus, a orar, a pedir, a suplicar, a interceder por outros, para que possamos continuar a cada dia mais, a evoluir nessa jornada. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, queridos irmãos, finalizamos mais um Evangelho e Orações sobre as bênçãos de Jesus, sobre as bênçãos dos mensageiros celestiais. Que possamos termos uma ótima semana. Estaremos aqui no próximo domingo com vocês. Agradecemos ao querido Mário Corona que esteve conosco e a todos vocês que nos acompanharam. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos.